Boa noite! Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Ô, gente, que saudade! Olha, tô de volta, hein? Tô de volta. Tô aqui, preparadíssima para mais um conselho do coração da mulher casada, para o coração da mulher solteira, da mulher que ama o Senhor, da mulher que espera em Deus, da mulher que confia no Senhor, da mulher que sabe que Deus é fiel e que cumpre todas as suas promessas. É pro coração dessa mulher. Então você que tá aqui nessa noite, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Amo vocês, meninas, que saudades. Oiê! Emily, irmã Tória, Cleide. Oi, Cleide, querida. Tô bem, graças a Deus. Tava com saudade de vocês. Tava aqui ansiosa para essa live hoje. Estamos retomando aqui os nossos conselhos. Oi, Fernandinhas. Boa noite, querida. Thaís. Sejam todas bem-vindas. Jaque, como você está, Jaque? Boa noite. A Dulce, boa noite, Dulce. Olha só, meninas, a Lonery, ela já está aqui conosco, já entrou também, já tô te chamando, viu? Só vou dar alguns recadinhos importantes aqui. A Miriam Cristina, a Valdina, sejam todas bem-vindas. Karina, que bênção, glória a Deus. A Thaís, eu não sei se a minha Miriam, que me ajuda tanto, já entrou aqui, que ela vai mandar o link lá pro grupo, né? E lá no grupo do WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso. Às vezes o Instagram ele não avisa, né? Saudades também, Val, querida. Às vezes o Instagram não avisa, não mostra que eu estou ao vivo. Então, né, muita gente acaba não conseguindo nem me achar aqui. Eles falam, Mary, não consegui achar o link e tal, não apareceu pra mim você ao vivo. Eu falo, ai, gente. Então aí a Miriam, minha amigona aqui que me ajuda, me auxilia, ela manda lá o link no WhatsApp, tá bom? Então, boa noite, sem demoras, vamos começar aqui mais uma série. Eu quero falar para vocês, né, que nós vamos começar semana que vem, nós vamos começar aqui 31 dias de oração pelo seu esposo ou futuro esposo. Quero saber de vocês, quem de vocês aí tá animada? Quem de vocês aí tá no pique? São 31 dias, hein, gente? Não é 3 dias, não é 10 dias, são 31 dias de oração. Gente, olha, vai ser uma experiência tremenda. Eu tenho testemunhos e testemunhos do que Deus tem feito através dessas orações do e-book. Amém, glória a Deus. Estão animadas as meninas aí, glória a Deus. Boa noite, Mônica. E olha, eu creio que quando nós estamos assim, unidas, né, a gente não desanima, né? Às vezes eu ouvi muitas de vocês falarem assim, ai, Mary, eu comecei a fazer o e-book, mas parei, ai, desanimei, não sei o quê. Ah, a Miriam chegou, glória a Deus, Miriam, paz do Senhor, glória a Deus. Estava aqui falando de você. A minha querida, a voluntária que me ajuda tanto, a Miriam, uma bênção, uma intercessora desse ministério, glória a Deus. Já a Miriam manda o link lá no grupo do WhatsApp para que as meninas possam entrar. Vai ficar salva. As lives ficam todas salvas aqui, tá bom? Eu sempre uso muito as lives depois, quando eu preciso aconselhar vocês, dependendo do assunto, eu falo, olha, assista essa live, porque essa live vai falar com você, vai ministrar sobre o que nós estamos conversando, tá certo? Então eu creio que é importante. Mas, relembrando, voltando aqui, então, nós vamos começar os nossos 31 dias de oração pelo esposo ou futuro esposo. Esse e-book é para esses dois grupos de pessoas solteiras ou casadas, tá certo? E nós vamos juntas orar. Porque dessa maneira uma vai puxando a outra, uma vai empurrando a outra. Vamos lá, gente, vamos lá, não desiste não, né? E nós vamos iniciar no dia 1º de maio. Você tem que adquirir o e-book para que todas nós possamos estar orando da mesma maneira, estarmos no mesmo espírito, estarmos na mesma conexão, tá certo? Então, dia 1º, você começa lendo o seu e-book. Eu sugiro que você imprima o seu e-book, porque tem alguns exercícios importantes para você fazer lá, tá bom? Aí tem o texto bíblico, tem
tem a palavra profética que você vai ministrar sobre a vida do seu esposo ou do seu futuro esposo, amém? Então, não deixem de participar, gente. O e-book é um valor assim irrisório, só para que realmente eu pudesse colocá-lo lá na plataforma, para que vocês possam ter ele lá, baixar ele com mais facilidade, tá certo? E aí, 31 dias. Dentro desses 31 dias, nós vamos ter 4 encontros no Zoom. 4 encontros que vão ser, ó, anota aí. Vão ser dias, cadê, onde eu anotei? Ah, meu Deus, voltando aqui. Vão ser dias 3 de maio, primeiro sábado de maio, dia 17, dia 24 e dia 31 de maio. Serão 4 sábados. Maio tem 5 sábados, mas um sábado nós não vamos nos encontrar, tá certo? E eu vou mandar o link lá no WhatsApp para vocês entrarem e participarem junto com a gente, tá bom? E vai ser um tempo maravilhoso, vai ser uma grande bênção. E nós vamos orar lá, nós vamos ministrar uma palavra, nós vamos trazer palavras proféticas. Eu e a Márcia Lombardi, nós vamos estar lá. E eu quero fazer uma surpresa para vocês também no último encontro. Surpresa, não vou falar o que é, tá certo? Surpresa. Então, estejam conosco, sejam fiéis, meninas, sejam fiéis de estar conosco, tá bom? A outra coisa importante também que eu preciso falar com vocês. Segunda-feira nós temos mais um encontro com a doutora Mariana Del Monte, né? E as meninas estão lendo o livro com ela. E não deixem de participar, meninas. Não desanimem não, gente. O que vocês comecem, termine. Vamos lá, gente. Nossa, ela me falou que pouquíssima gente se inscreveu para essa semana. Então, vamos lá, gente. Não desanima, participem, estejam juntos, sabe? Sejam fiéis no pouco para que no muito Deus possa colocar vocês. Sabe, se vocês têm um propósito no coração, se vocês colocaram algo para fazer, não faça as coisas pela metade. Se envolva, seja fiel naquilo que você tem proposto a fazer para o Senhor em primeiro lugar, né? Mas é um benefício para o seu próprio coração. Então, a Cleide falou, estou participando. É isso aí, Cleide, né? Glória a Deus, amém? Então, são duas coisas que eu queria falar sobre o dia 1º. Dia 1º quando que é? Quinta-feira, gente? Quinta-feira, né? Se eu não me engano. Dia 1º de maio, ou não? Não sei, gente, me perdi. Dia 1º é quinta, isso mesmo, porque dia 3 é sábado. Então, nós vamos começar no dia 1º as orações. E segunda-feira agora, nós temos o encontro com a doutora Mari, também pelo Zoom, fazendo a leitura do livro, que é um encontro de leitura terapêutica, tá certo? Então, se você se inscreveu, se você começou e se você quer fazer ainda, dá tempo, não deixa de participar. Aí, ó, Enquanto o Amor Não Vem, esse é o livro que vocês estão lendo juntas, tá bom? Então, sem demoras, eu quero aqui convidar a Lonely. Eu preciso saber exatamente a pronúncia do nome dela, nós vamos saber agora. Ela é uma fofa, muito querida. Tá aqui, ó. Tô te mandando o convite, tá, Lô? Aceitar o convite. Glória a Deus, glória a Deus. Aê, deu certo! Que linda! Que bênção, que bom, deu tudo certo, tá vendo? É facinho, não é? Gente, deixa eu falar para vocês, essa é a minha primeira vez. O áudio não tá bom, o áudio. Será? Às vezes tá apertando alguma coisa aí. Isso. E agora? Tá melhor? Melhorou. Tá um pouquinho baixo ainda, mas melhorou. Melhorou. Minha voz. Aí. Anne, linda! Aí. Obrigada. Já tem as meninas aqui de Houston. Que legal, que bênção! Glória a Deus. É isso aí, olha. Quero conexões em Houston, hein? Eu estive aí umas 2 vezes só, mas foi tudo assim, bem rápido. Pois é, mas eu tô bem localizada. A Clarinha mora aqui atrás de mim. Ai, que delícia. E tem a Clarinha de vizinha, hein? Que bênção. É uma bênção, é uma bênção. Ela é Realmente maravilhosa. é um privilégio. Ela deixou Eu posso a gente aqui na Flórida e foi para aí. Mas quando Deus manda, né? A gente tem que obedecer. Tem que obedecer, é
isso aí, é isso Esse aí. isso é um dos princípios. Não, não, mas Obediência. não pode nem pensar em desobedecer, né, minha filha? Não pode. Não. É Ai, verdade, ai de é nós. verdade. Ai, que linda. Muito obrigada por aceitar Ah, nosso muito convite. obrigado. Você é muito bem-vinda aqui nesse Mulheres de Valor. Nós temos aprendido tanto com Deus e tanto com outras irmãs aqui também, pastoras, missionárias, irmãs comuns como eu e você, que ama o Senhor, mas que tem uma experiência, que tem uma história com o Senhor. E é isso que nós queremos trazer aqui nessa noite, né? Fortalecer o coração das minhas irmãs que estão esperando em Deus, né? E você tem uma história de espera, você tem uma história de fé no Senhor, né? E viveu as promessas do Senhor, está vivendo as promessas do Senhor, né? Então é por isso que nós estamos aqui com você e que o Senhor te use poderosamente, que o Senhor Amém. fale através da sua vida, do seu coração e Amém. que seja um tempo precioso para todas nós aqui, amém? Amém. Amém. Meu telefone quase Isso, escorrega aqui. isso aí, agora eu já te pedi, agora ficou ótimo, agora ficou ótimo, ficou ótimo. Aqui ainda Agora, uma blusa toda ai, brilhosa aqui. que E não está, linda. e não está mostrando a minha blusa. Entendo, eu te entendo. Ai, gente, não, fala sério. Mas ó, as coisas boas das lives é que a gente só precisa se preocupar com a blusa, né? Não precisa se preocupar com o resto. Não, Eu mas tô eu aqui com uma, eu coloquei. tô aqui com uma calça velha e uma meia no pé. Eu coloquei. Eu estou com uma calça legal aqui. Só estou descalço. Para E ficar um pois é. pouquinho mais à vontade. Mas estou. Mas é muito calor aí no Texas, né? Muito calor. Tá, e tá úmido. Aqui é muito Meu úmido. Deus, É, meu e Deus, calor. eu sei. Mas eu acho É. que a Flórida é a mesma coisa, não sei. Ai, a Flórida tá terrível de calor. A gente passou tão mal hoje de tanto calor. Isso porque não chegou o verão, né? Tá chegando, né? Mas eu, Mas. mas eu já ouvi falar que a Flórida não faz calor como o Texas. Ah, não, não faz. Eu morei no Texas, né? Morei no Texas por 5 anos, 6 anos quase. E eu posso te falar, não, o Texas é o lugar mais quente do planeta Terra. Nem o É, deserto do aqui Saara é tão chega quente que nem o Texas. 46 graus. Chegou a 50, eu já cheguei a 50 quando eu Ai, morava no, quando eu ai, morava no Texas. Uhum. Sim, coisa séria. Texas não é para qualquer um, não. tá. Depois você me conta onde, depois a gente tricota isso aí. Com certeza, claro, vai ser um prazer, viu? Te falar tudo aí. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor aqui Vamos orar. para o nosso tempo, amém? Amém. Papai, muito obrigada por essa noite linda que nós temos aqui, por esse momento especial com a Lonely, que ela é uma mulher assim tão doce, tão querida. A gente pode ver isso, a gente pode sentir isso no coraçãozinho dela, Pai. Deus, eu peço que o Senhor use a vida dela, que ela possa trazer nessa noite um testemunho muito especial, que fortaleça o coração das meninas, que elas saiam daqui hoje, Deus, sabendo que o Senhor é Deus e que age na vida daqueles que o amam, que o buscam, Senhor. Deus, nós consagramos esse momento ao Senhor, consagramos essa noite ao Senhor, consagramos cada palavra, Senhor, que forem ditas aqui nessa noite, para que o Senhor seja plenamente glorificado e exaltado em o nome de Jesus. Abençoe o coração das minhas irmãs. Muitas talvez estão aqui, Senhor, entrando sem esperança, pensando, uau, eu vou ouvir essa live, mas não sei. Então, Pai, que eu peço que o Senhor fale com elas nessa noite. Fale com elas poderosamente e com aquelas que também vão assistir depois, porque muitas, a grande maioria assistem depois. Nós postamos no YouTube, postamos aqui no Instagram. E eu sei que muitas delas assistem depois. Então, Deus, que o Senhor, que o teu Espírito possa visitar cada coração que está aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo insights, trazendo ideias, Senhor, trazendo posicionamento, trazendo santidade para o coração das tuas filhas, Pai. Assim nós oramos, assim nós cremos, assim nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber, eu estou pronunciando certo esse seu nome? É Lonely Robert? Lonely Robert ou Ou Robert? Robert? Ó, sem o Robert. T no final. Um T mudo. Não, tem o T é mudo. É O isso, o T Robert. mudo. Isso. Aham, isso mesmo. Nossa, que chique, gente. É um maridão. É do Que Deus, maridão, né? maridão que Deus me Que deu. linda isso.
Isso aí, glória a Deus, E glória a eu Deus. vou contar Ah, para vocês, queremos meninas. saber. Quero honrar aqui a pastora Leide que está entrando aqui nessa noite. Seja bem-vinda, pastora. Amo quando a senhora participa conosco, viu? Que Deus te abençoe. Então vamos lá, vamos se apresentar. Quem é a Lona e o que Deus fez na sua vida? Deus mudou a minha vida, Aleluia. transformou. E Deus, e Ele superabundou na minha vida. Amém. Ele mudou tudo. E se eu posso dar um título também para tudo que aconteceu comigo, porque foi obediência. Minha Amém. mãezinha tá aqui, mãe! Obediência. Coincidência. E foi Seja fruto, bem-vinda, mãezinha. Luísa Neiva, foi fruto de obediência. E, e é engraçado porque Deus me falou há muito tempo atrás que esse seria a minha história seria um testemunho para muitas. Amém. Amém. Porque com muitas, eu acho que muitas pessoas viveram o que eu vivi, que foi alguns relacionamentos quebrados, Hum, entendeu? E às vezes uma inconstância dentro da igreja de Deus. E hum, então, quando eu me dispus, isso foi logo depois do último relacionamento que eu tive, eu me dispus, eu falei assim, agora sim, porque era o desejo do meu coração. Desde que eu estava com esse rapaz, eu sempre tive isso no meu coração. Eu quero me dedicar, eu quero me batizar, e eu quero servir a Deus. E eu acho que ele não era muito simpático a isso. uhum. Mas eu orei por ele. Eu orei Sim. por ele durante um tempo. E até o dia que Deus falou não para mim. Mas quando Deus falou não para mim, ele já tinha falado sim antes. É meio Uhum. complicado isso, né? Sim. Ele tinha falado sim, entendeu? Ele falou que sim, que ia me entregar aquilo que eu estava pedindo. Uhum. E eu esperei por 2 anos e não aconteceu. Até que aconteceu algo que realmente eu falei assim, Senhor, eu não estou entendendo. Porque o Senhor Uhum. usou. O Senhor me Uhum. disse tantas vezes que iria fazer a reconciliação e não aconteceu. Então, a partir daquele momento que eu fiquei sem chão, eu falei assim, eu não tenho, talvez para muitas, eu acho, não teria nem motivo de continuar, porque quando Deus usa todas as pessoas, todos os Uhum. profetas e te promete algo, e no final das contas, Deus fala não, Uhum. muita gente se afasta. Sim. A minha atitude foi de, ok, Senhor, para onde eu vou? Se só Uhum. tu tem palavras de vida eterna. Eu não Amém. queria voltar para aquilo que eu era, Sim. para a vida destruída. E nesses 2 anos que eu fiquei orando por essa pessoa, Uhum. Deus foi ministrando muita coisa no meu Com coração, certeza. Deus foi transformando, eu tive muita experiência. Deus, graças a Deus, colocou pessoas do meu lado para me ajudar a ir à frente. Então, eu andava com os crentes meio doidos, sabe, por Cristo. Então, era muito Assim divertido. que é bom. Ao mesmo tempo que eu estava naquela luta, naquela batalha para que Deus restaurasse tudo novamente, ao mesmo tempo, Deus estava me mostrando
os outros lados, os milagres. Eu estava vendo as coisas acontecerem. E nesse período eu me batizei. Uau! Isso foi em 2002, mais ou menos. Me batizei. Batizou no mesmo dia eu, minha mãe, meu irmão. Foi tremendo. Uau! Que bênção! Eu fui para Cristo sabendo de quem já era Cristo, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu não era católica, porque eu não aceitava que Jesus não era o meu intercessor, sabe? Aquilo não me batia, não entrava em mim. Então, eu frequentava algumas igrejas, levei muitas vidas que prosperaram. Hoje tem muitos pastores, tem pastoras pessoas que eu levei, só que eles permaneciam e eu não. Coisa, né? Aí, quando eu me decidi e quando aconteceu um não de Deus na minha vida, eu falei, Senhor, eu não quero voltar para onde eu estava. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a Bíblia fala para eu fazer. Sou solteira. Nunca fui casada. Então, eu vou cuidar das coisas do Senhor. Uau! E eu falei mais, eu falei, Senhor, eu não quero escolher. Eu não quero escolher. Olha o segredo aí. Vai anotando, meninas. O Senhor é que vai escolher, porque as minhas escolhas, elas são más. Uau! Então, o Senhor sabe Uau! o que eu preciso. O Senhor vai escolher esse homem segundo o seu coração. Não que ele seja perfeito. Meninas, não existe homem perfeito. Não, Nanina, não. Pode esquecer, Não tá? existe o príncipe do conto de fadas, não existe nada disso. Até porque se quer levar um choque, vocês não são perfeitas, tá? Então. Exatamente, nós não somos. Então, eu coloquei tudo na mão de Deus. Falei, Senhor, é que vai ser um tempo do Senhor, vai ser como o Senhor quer. E nesse período, meninas, vou falar algo para vocês, não desanimem, porque eu acho que Deus, ele trata cada um na sua multiforme. Eu precisei ser tratada por Deus por 11 anos. Uau! Então, eu esperei por 11 anos. Uau! 11 anos que eu só servia a Deus, eu não saí com ninguém. Até porque Deus não deixava, acontecia cada coisa, entendeu? Deus não deixava. Ele guarda mesmo, com a menina dos olhos. Ele Guarda, não, ele não deixou. Às vezes eu olhava alguém olhava para mim, e Deus usava muito meu pastor. Meu pastor era um pastorzão para as meninas que eram solteiras. Ele sempre cuidava muito bem das solteiras. Tinha um cuidado conosco. Tanto é que ele sempre queria saber com quem que nós estávamos nos relacionando. Eu acho engraçado que ele mandava até pesquisar. Um paizão, né? É um pastor. Era o pastor, ele ligava para o pastor da igreja do rapaz para saber como é que ele era. Uau! Então, durante 11 anos, Deus me tratou. Ele me tratou de várias formas. Ele me tratou no meu caráter, tratou no meu ego, tratou em todas as áreas. Glória a Deus. Amém. E ao mesmo tempo que ele me tratou, eu passei por situações que hoje eu compreendo o porquê. Porque se eu não tivesse passado por essas situações no passado,
Oh, meu Hoje Deus. em dia, para o meu casamento, eu estaria totalmente crua. Uau. Eu seria uma pessoa sem maturidade para enfrentar. Uhum, uhum. Então, meninas, o que eu quero dizer para vocês, se está demorando, agradeça a Deus. Isso. Agradeça a Deus porque Deus está te tratando para que quando Ele te entregar aquilo que Ele tem para você, você não jogue fora, Amém. você não desperdice, É isso entendeu? Porque aí. casamento não é brincadeira, casamento é algo físico, mas é mais do que isso, é algo espiritual. É espiritual, isso O mesmo, casamento claro. é algo que foi dado por Deus, Ele planejou lá desde o início, nos primórdios. Uhum. Assim como Ele planejou planejou a Isso. Mary. Isso. Amém. Desde ele já estava conosco. Ele já sabia que existiria a Lonely Uhum. e que a Lonely um dia estaria aqui falando com vocês. Uhum. Uhum. Então, nesse momento, entendeu? Só agradeça e tente aproveitar o máximo da sua solteirice. Foi isso que eu fiz. Uhum. Como eu poderia ser feliz no casamento se eu não era? Porque isso acontece com muitas pessoas. Verdade. Elas são infelizes solteiras, Uhum. entendeu? E eu não era. Eu era feliz solteira. Sim. Eu andava com pessoas que eram crentes. Eu não me contaminei muito. Sim. Assim, eu não tinha muita amizade fora da igreja. Uhum. Até porque eu tinha cargo de liderança dentro de igreja, eu Uhum. sempre me dispus a fazer o que Deus colocava na minha mão. Uhum. Então eu estava sempre muito ocupada na obra de Que Deus. lindo, é isso aí. E cuidando, porque eu tinha aquilo na minha mente, conforme a palavra fala. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas. Verdade. Então, Amém. eu, eu coloquei tudo nas mãos de Deus e vivi esse momento. Não que foi fácil, teve muito choro, muito choro. Chorei muitas vezes Uhum. reclamei com Deus, falei, Senhor, tá demorando, Senhor, tô ficando velha, entendeu? Falei. Sim. E outra coisa, tem uma coisa que acontece muito dentro das igrejas, para quem é pastor aqui, tá aqui acompanhando a nossa live, tem mais eventos para solteiros, porque eu vou te Uhum. falar, especialmente no Brasil, é muito difícil ser solteira Sim. no, numa igreja no Brasil, porque todo evento é para É só casados, para casados. são para Uhum. família. Uhum. E como eu era, já tinha já estava na igreja há muito tempo e tinha muito contato com o pastor, eu falava, pastor, não gosto disso não. Está faltando evento para a gente. É isso Está aí. Uhum. faltando evento para a gente, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Então, a gente criou laços, eu criei laços com muitas pessoas que estão hoje em outras igrejas, não estão mais na mesma igreja, eu mesmo fui para uma outra igreja, Uhum. mas nesses 11 anos eu aprendi muito, 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 muito. E aprendi e ao mesmo tempo Deus me preparou, porque Deus usava pessoas para falar para Uhum. mim que eu ia ser uma missionária em uma terra estranha, de Hum. um povo estranho, de uma língua estranha. Uau. E muita coisa, uma coisa que às vezes acontece no coração da gente é a incredulidade. Hum. Eu ouvia, mas eu achava aquilo tão longe de mim, tão Uhum. longe. Como, gente? Como eu vou ser missionária onde? Eu nunca pensei em sair do Brasil, não para morar, Sim. para visitar.
tá assim, mas nunca pensei que eu ia morar fora. Uau. E então, é, Deus tem os seus caminhos. É verdade. Tem seus caminhos. Então, ele me preparou. Só que se eu tivesse acreditado desde o início que um dia eu estaria no Texas, nos Estados Unidos, entendeu? E que aqui Deus quer que eu desenvolva um ministério, eu teria me preparado mais ainda do que eu me preparei, Com certeza. Verdade. entendeu? Então, depois de 11 anos pedindo a Deus, meninas, eu vou falar uma das coisas que foi assim, o segredo do meu sucesso. Ô, Glória, anote aí, meninas. Eu fazia direto festa no deserto. Sabe quando Moisés foi lá no povo, escravo, no Egito, e chamou eles, vão fazer uma festa no No deserto. deserto? Eles ainda não estavam libertos. Eles não tinham ainda sido libertados, eles estavam no caminho ainda. E muitas vezes eu fiz festa de ações de graça. Às vezes eu não contava para ninguém, porque chamava as pessoas, fazia Uau. festa, colocava lá no bolinho, obrigado, Uau. Jesus. Deus sabia no meu coração o que eu estava comemorando, Uau. o que era o desejo do meu coração. Eu tinha tudo, tudo, tudo. Tudo que uma moça poderia ter, eu tinha. Sim. Mas era o desejo do meu coração ter um marido, ter um casamento. Era o desejo do meu coração envelhecer e ter alguém para cuidar de mim. E eu poder cuidar, entendeu? Já que eu não pude ter filhos. E eu fazia constante, todo ano, a festa no deserto. Eu Uau, meu fiz isso. Deus, que coisa Meninas, façam. linda, que coisa Façam linda. festa no deserto. Isso que ainda não aconteceu. Mas não Uhum. faça só para casamento, não. Qualquer coisa que vocês quiserem, entendeu? Desejarem em seu coração, que tiver em harmonia com aquilo que Deus quer para Amém, você, amém, faça. amém. Faça Olha, ele antes de receber. sabe que você está me lembrando uma situação que aqui no nosso grupo todo tá chegando agora o Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho, né? Se eu não me engano, no Brasil é 12 de junho. Então, nessa época, Lone, o que que eu proponho aqui com as meninas, eu e a Márcia Lombardi, né, que é minha parceira de ministério, nós pedimos para que essas meninas elas tenham um momento a sós com o Senhor, convidando Jesus para um date, para conversar com Jesus, para agradecer por tudo que ele está fazendo, pela fé, reconhecer ele como noivo, reconhecer ele como marido delas. E olha, a gente tem testemunhos e testemunhos do que Deus faz através disso. É como se fosse uma festa, né, do que você está querendo dizer, né? Elas preparam isso, elas preparam a mesa e convidam Jesus para sentar a essa mesa com elas, sabe? Para ter um encontro com Jesus. E elas preparam ali um café para elas e um café para Jesus, um pãozinho para ele, um pãozinho pra ele. E ali é um derramar. Olha, eu tenho testemunhos assim, de meninas que choravam assim, lágrimas e lágrimas caindo na comida e tudo mais. Gente, foi emocionante demais. Então. Isso são atos de fé, isso são Um ato de ações que nós tomamos dizendo assim: olha, Senhor, eu já te agradeço, simplesmente pelo Senhor ser quem é na minha vida. Isso já é suficiente para mim. Quando nós fé. temos um coração grato, né, Lonely, a gente começa a liberar no mundo espiritual coisas que a gente não faz ideia. Sim, eu agradecia por aquilo que eu não tinha ainda. Que eu não tinha nem deslumbre, eu não via nada da minha frente, entendeu? E também, outra dica, meninas, Opa, pega aí, meninas. coloque no papelzinho as qualidades que você quer neste homem. Muito importante. Porque tem muita gente que fala assim, não vou pedir, não, porque Deus sabe.
Deus sabe o que é melhor para mim. Eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim, mas eu quero assim, assim, assim. Isso é muito importante. Então Muito, eu muito. falei, Senhor, eu quero um homem mais velho do que eu, não mais velho, mas eu quero um homem grisalho. Eu quero um homem que já tenha sido casado, mas que não ele terminou o casamento. Você colocou Um homem isso. coloquei, Uau. porque eu não queria maldição na minha vida, entendeu? Eu não queria um homem que tivesse ele divorciado. Uau. Então, eu coloquei da maneira que eu queria, Isso. com o coração assim, e que me ame. Isso, eu falei isso, eu juro que eu falei isso. Olha, eu falei assim, olha, que beije meus pés. Uau. Eu falei, É isso aí. eu falei assim, eu quero, entendeu? Eu quero alguém assim, que me honre, Sim, entendeu? Que uau. honre a mim. E eu vou te falar uma coisa, eu vivo isso. Glória a Deus, com certeza. Quem pede, recebe. Exatamente, eu recebi Mateus da 7. maneira que eu queria. Só que como Deus sempre falava para mim, olha, eu vou te surpreender. Então, depois de 11 anos, Uau. 11 anos orando, 11 anos prosperando, nunca desisti, apesar de ter sido difícil, entendeu? De ter sido desafiador, muitas vezes. Imagina. Deus criou uma situação tal, aí é uma longa história. Deus, aí gente, tem que ter outra Eu live. tenho que É, ter. aí depois de 11 anos, eu conheci um americano. Oh, Glória, como foi isso? Queremos saber. Em Conte tudo. Brasília, em Brasília, Ele foi estava no eu Brasil? estava no Brasil para assistir para a Copa do Mundo de 2014. Uau! E só que eu não me lembrei de nada que Deus tinha falado para mim, das promessas, Uau! porque Uau! quando eu conhecia no início, o meu intuito era outro. Eu conheci um homem lindo, americano, Uhum. Uau! e só que ele estava emocionalmente muito abalado, porque ele Abalado. tinha separado há pouco tempo, há Uhum. uns 2, 3 anos, e 2, 3 anos, que aqui o divórcio nos Estados Unidos demora mais do que no Brasil. De corpo, ele já tinha 3 anos e tinha pouco tempo que tinha saído o divórcio mesmo. Então, a mulher dele o abandonou, Uau! do jeito que eu pedi a Deus, entendeu? Uau! Foi. Do jeito que eu pedi a Deus. E eu pedi também que ele tivesse filhos. Ele tem 2 filhos já adultos. E a gente se conheceu, trocamos telefone, começamos a conversar por Skype, por WhatsApp, mas o meu intuito era ajudá-lo nesse momento, porque eu vi que ele realmente estava emocionalmente destroçado, assim, Sim. sabe? Porque ele sendo um homem cristão, ele, mesmo tendo um casamento ruim, ele ia levar. Eu perguntei isso para ele, eu pergunto isso para ele. Ele disse que ia levar até o final. Uau! Porque a palavra diz isso, a palavra fala, ele fala, a palavra diz que não há divórcio. Uhum. Mas, enfim,
Então, nós começamos a conversar e foi indo, foi até um dia que ele me pediu em namoro. Uau! Você lá no Ele Brasil e ele veio lá aqui. do Brasil, exatamente. Nossa. Entre nos conhecermos e nos casarmos levou um ano e meio. Um ano e Uhum. meio. E aí veio a outra parte também desafiadora, porque eu, como a, a minha vida sentimental, ela já tinha tido algumas coisas, alguns momentos ruins e tudo, eu não quis contar para ninguém. Então a única pessoa que sabia dele era minha mãezinha. Uhum. Ela e meninas, eu vou contar outro segredo para vocês. Quando Deus está para te abençoar, ele vai tirar certas pessoas da sua vida. Hum. Deus tirou. Deus tirou amigos que eu nunca pensei que ele iria tirar. Uau. Mas que hoje eu vendo, porque isso aconteceu, porque quando é amigo a gente sente. A gente, Sim. a gente sente e a gente se pergunta a Deus por quê. Eu Uhum. me perguntava assim, oh, por quê? Por que essa pessoa? Aí depois de muito tempo Deus me falou assim, sabe o que que é, minha filha? Que se você tivesse com essa pessoa do seu lado, hoje você não estaria aqui. Porque na Uau. primeira desavença entre você e esse rapaz, na primeira vez, na primeira discordância que houvesse, essa pessoa ia te desencorajar. Uau. Então eu não contei para ninguém, mas Deus começou a limpar. E Uau. isso não acontece comigo só, não aconteceu só essa vez. Toda vez que Deus está próximo, me dá uma bênção, ele começa Uhum. a limpar o território. Uau. Então eu entendo hoje, entendeu? Muitas vezes quando, mesmo amando a pessoa, mesmo sendo meu amigo ou amiga, Deus tira do meu caminho. Porque Deus escuta conversas que a gente não escuta, Deus sonda corações. Deus sabe, Deus sabe que às vezes a pessoa nem tem a intenção, a má intenção Uhum. de te prejudicar ou nada, mas por situações passadas, pelo background que ela teve, ou talvez por a situação amorosa, ou dela Uhum. não ser uma situação tão boa, ela acaba te desencorajando. É. Eu concordo plenamente com você. Eu ouvi muito assim dentro da igreja de pessoas casadas falando que "Ih, fica solteira, que isso, casada é um trabalho". Pessoas casadas falando isso pra mim, né? Só que ao mesmo tempo eu também creio que Deus realmente tira, né, situações como essa, mas ele também coloca pessoas que vão te impulsionar para viver aquilo que ele está propondo nesse momento para sua vida, né? Porque eu também tive isso. Eu tive pessoas que ele tirou, mas eu também tive pessoas que ele me fez ver nessas pessoas aquilo, projetar aquilo que ele tinha para minha vida, para eu poder ter como exemplo, né? Por isso que aqui entre nós, aqui nas meninas, a gente tem o que nós chamamos de madrinhas de oração, sabe, Lonely? Eu incentivo muito as meninas porque eu tive isso, eu tive pessoas que eu pude verdadeiramente confiar meu coração, inclusive a Márcia é uma delas que está aqui conosco hoje. E a gente orava juntas mesmo, quebrando todas as batalhas, todas as guerras espirituais ao redor, sabe? Colocando diante do Senhor. E foram pessoas estratégicas do Senhor que Ele colocou para me impulsionar para viver o que eu vivo hoje, né? Tanto, não só na questão do casamento, mas em tudo, ministerialmente, em crescer, em conhecer o Senhor, em crescer, em me preparar para ser uma esposa, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente tem que estar o quê? Pedindo ao Espírito Santo de Deus discernimento em todo o processo. Discernimento, porque também nós não podemos nos fechar para algo que de repente o Senhor está colocando para nós aprendermos com isso, entende? Sabe? Então, assim, é,
o compartilhar, eu acho que faz parte da vida cristã, porque a palavra do Senhor diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para seres curados, né? Paulo, em muito momento, ele falava: olha, eu só estou firme aqui porque vocês estão orando por mim, porque vocês estão me carregando no colo, né? Então, a gente tem que ter essa irmandade. Agora, a questão é ter esse discernimento do Espírito e essa paz no seu coração para saber de fato quem é aqueles que estão lutando com você ou aqueles que estão lutando contra você, né? E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos esse discernimento. Tem, mas tem mesmo, porque ele não deixa a gente confuso em nada. O Senhor não nos deixa Não, confuso, né? não, Eu não, creio não. nisso, sabe? Bem, cada um tem uma experiência. A minha experiência foi de não falar com ninguém, até porque Sim. eu queria, como era uma pessoa que morava em outro país, Hum, eu queria ver se ia dar certo, porque se eu começasse a falar isso sim. para as pessoas, se não desse certo, todo mundo ia ficar, e aí, Elone? Cadê o Uhum. sul-americano? Hum, Entendeu? Então eu não queria isso. sim, Eu não queria, sim. já que ninguém me via com ninguém ao meu lado, tinha isso também, né? Uau. Porque Eu não sei tinha bem o que ninguém, que é isso. não tinha, Eu sei, eu sei. eu imagino que o seu, até você encontrar o seu esposo tenha sido bem parecido. Sim, não, você está contando muita coisa aí que eu vivi muita coisa parecida, inclusive. Essa oração que você fez, Solene, eu quero dar uma ênfase aqui, porque eu acho que é muito importante a gente focar um pouco nisso. Duas coisas que eu estou percebendo aqui muito importante nessa nossa conversa, que é a questão do posicionamento, né? Que você se posicionou e falou: a partir de agora é isso que eu quero viver na presença do Senhor. É Exatamente. isso que eu vou buscar e é isso que eu quero. Você se posicionou. E aí, quando você começou a ter essas atitudes, as coisas começaram a trabalhar a seu favor. Levaram 11 anos? Levaram, mas 11 anos, gente, não é nada comparado a você viver um casamento que é maravilhoso debaixo da vontade de Deus. Não tem preço para isso, não tem tempo para isso, né? A outra coisa, como você disse, né, que você orou e falou: Senhor, escolhe por mim. O meu testemunho é quem as meninas que me seguem aqui sabem que esse foi o meu maior testemunho, porque eu falava essa era a minha oração escrita e falada. E eu dizia: Senhor, escolhe por mim, porque se eu escolher, eu vou escolher errado. Então, escolhe para mim. Se a tua palavra diz que nós temos o livre-arbítrio, que nós podemos, né, tomar as nossas decisões. Então, a minha decisão, meu livre-arbítrio é esse: que o Senhor faça o que o Senhor quiser para mim, né? Eu nem E falei de livre. Eu falei assim, senhor, não quero nem eu não quero livre-arbítrio. É o, nem livre-arbítrio. é o senhor, entendeu? É o Porque, Senhor e acabou. ou Tô fechada contigo, né? quiser, porque, oh meu Deus, ou que pessoa para escolher mal sou eu, viu? Não, Verdade. não quero não. Nós Não escolhemos quero não. maus, nós somos maus, né? Nós escolhemos maus, né? Porque nós escolhemos de acordo com o nosso coração. E Deus, ele não vê, né? Ele não vê ali sua aparência, né? Por isso que o Senhor disse Não é, sobre Davi, né? Eu não vejo sua aparência, eu vejo o coração, eu vejo o que está por trás das intenções, né? não é isso. É depois que você começa a entender a sua identidade em Cristo, quem você é, entendeu? Naquela época, quando eu tive meus outros relacionamentos, eu não conhecia a minha identidade. Então, Hum, para mim, eu não merecia. Eu não merecia, entendeu? Viver o que eu estou vivendo hoje, entendeu? A uau. partir do momento que eu me conheci, conhecia Deus e Uhum. soube o que eu era, eu falei assim, eu mereço, eu posso ter. Mas primeiro, o que eu fiz? Agradei ao Senhor, agradai o Senhor, e Ele satisfará o desejo. Desejo do seu coração. Primeiro fui agradar a Ele, Amém, Salmo não, 37:4. não para receber. Porque uma pessoa que está 11 anos esperando, apesar de ter muita persistência, é desafiador. Tem hora que a gente pensa que não vai acontecer. Então tinha hora que eu falava assim, senhor, e se não acontecer, tudo bem também, porque eu vou viver. Eu vou viver, continuar a fazer aquilo que eu estou fazendo aqui.
Sim. Entendeu? Porque tinha pessoas que... Eu me lembro um amigo, ele chegava para mim e falava assim, olha, você é tão assim, que eu não consigo ver você com nome nenhum aqui no Brasil. Eu acho que o seu está lá fora. Você está em algum lugar, mas não é brasileiro, não é uma pessoa que, entendeu? Não é, porque eu não vejo esse caráter, um caráter parecido com o teu. Eu não vejo, entendeu? Não vejo, eu sou homem, eu vou te falar. Não vejo. E eu ficava assim, ai meu Deus do céu. Ai, Senhor, só tá fazendo as coisas ficar mais difíceis, Senhor, papai. da onde é que vai vir esse homem? Da onde? Meu Deus, se Pois aqui é difícil, se ninguém está vendo algo para mim aqui, como é que vai ser isso? é. Enfim. Gente, me desculpa, mas eu estou sem pedestal, tá? Sim, Então eu estou aqui mexendo com a tá câmera. bom. Aí, voltando, Sim. voltando. E Onde é aí, que se Deus, para? então você ficou, né? Não tinha pessoa para você aí, e você falando, meu Deus, então o que que vai acontecer? Da onde vai vir esse homem, né? Onde que vai vir esse homem? Só que Deus já estava É. preparado, entendeu? E, e eu digo para você, isso não é. Eu não acredito que Deus tenha. Assim, pode ser um caso ou outro que Deus prepare uma pessoa específica, não. Deus preparou propósitos, Isso entendeu? mesmo, Era o meu isso mesmo. propósito. O propósito de Deus era me trazer para os Estados Unidos. E essa foi a forma que Deus achou. E eu agradeço a Deus, porque Sim. eu estou vivendo aquilo que meu coração queria, Amém. Que entendeu? Na lindo. plenitude Uau. daquilo, porque ele me deu uma pessoa maravilhosa, Glória a uma Deus. pessoa que realmente se preocupa comigo. No início não foi fácil, duas culturas diferentes, muito. Teve Uhum. desafio às barreiras da língua, Sim. costumes diferentes, mas, meninas, isso aconteceu comigo, eu já tinha 46 anos. 46. Vocês estão casados há quanto tempo? 7? 10? Uau! Menina, não dá pra acreditar. Eu achando que você tá com 46 agora. Deus é bom, Deus é bom. A genética também é boa. Que bênção! As que servem ao Senhor é A, isso, minha a, filha. O Senhor, a ó, vai genética deixando a pele bonitona. Olha aqui, ó, não tem uma ruga. não. Os produtinhos coreanos hoje em dia que faz milagre também. Mas É voltando, verdade. não vou fazer propaganda de produto coreano. Eles Gente, não que me pagam coisa para isso. linda! Você casou com Mas 46 anos. 46 anos, me casei aqui no Texas, com um texano, né? Uau, Homem lindo, que e lindo. uma pequena igreja, little chapel. Oh, que lindo. Modéstia à parte, eu estava linda, como uma princesa, Imagino. assim como Deus falou para mim. Falou assim, olha, você vai estar linda, você vai estar como uma princesa no dia. E eu me senti, porque como eu me batizei depois de tudo isso, de fazer esse pedido, não sei o quê. Meninas, eu me senti Hum. a própria noiva virgem, Oh, que estava cheia do óleo, ai, que lindo. Glória entendeu? a Deus. A virgem prudente, Amém. entendeu? Eu me Amém. senti isso. Glória a Deus. Que lindo. Eu me senti assim. E, e outra coisa, eu tive que ser corajosa. Eu acho que você também teve que ser corajosa. Hum. E tive que ser forte, porque deixar tudo no Brasil. Outro beijo. Vivi, outro beijo. Ser forte, É, deixar tudo. É, com deixar certeza. tudo no Brasil, como eu deixei. Família, vim para cá sozinha. E acreditando. Porque muitos me perguntaram como você
vai se casar com um homem que você não conhece, que você não teve Contatos, né? Muito. contato, Uhum. entendeu? Nenhum contato não que nós tivemos. Eu tive aqui nos Ah, Estados sim. Unidos 3 vezes, ele Ah, teve no Brasil depois 4 que vezes, entendeu? legal. Ah, tá. Sim, eu vim conhecer a família dele, eu fiquei Uhum. noiva aqui. Ah, que legal. E então, fiz curso de noiva aqui, Ah, tive que vir para cá para fazer o curso de noiva, porque senão eles não aceitavam o nosso casamento, uau. a igreja não aceitava. Sim, Então, mas era uma pessoa que eu não tive convivência diária, é uma pessoa que eu não convivi sim. todo dia, apesar de termos nossos encontros todo dia, através do Skype. E era bonitinho porque ele fazia exatamente o que você falou que as meninas fazem. Uhum. Coloca a mesa, ele colocava a mesa, Nossa, que ele fazia lindo. comida para dois, um bolo para dois em forma de Que coração. coisa linda, O gente. ano novo nós passamos juntos. Ele fez a ceia para dois. E Uhum. eu no Brasil e ele aqui. Uau, que Então lindo. teve esses momentos mágicos, assim, momentos mágicos, nos momentos Proféticos, né? Espirituais. proféticos, É. exatamente. Teve todo esse processo, esse. Yeah. Que Deus preparou tudo, lindo. verdade. Deus preparou tudo certinho. Ai, que Não que lindo. não houvesse os gigantes. Que Ah, houve, né? sim, mas tem que ter, né, gente? Senão não tem graça. Senão, servo de Deus não sem aventura, sem ação, sem. Não tem Mas graça. é aquilo, né? Eu me lembro de quando eu abri para as pessoas ficaram perplexas. Como assim, Luane? Nunca Sim. te vi com ninguém? Como assim? Como é que você vai casar? Quando? Eu já Uau. estava com a data marcada, já estava com igreja Meu contratada. E que foi Deus. aí que eu contei para as pessoas que eu Uau. estava indo embora do Brasil e que eu iria me casar com um americano. Inclusive, Uhum. pessoas me falaram: Lone, você é louca. Você é louca. Como é que você vai fazer isso? Como é É, que. Casamento é tão difícil. Como é que você vai casar com um homem que você não tem convivência, que você não sabe quem ele é? é. Vai que ele é um. Entendeu? Eu falei assim, gente, eu tenho que confiar no que aquilo que Deus está colocando na minha mão, porque apesar de eu ter a gente tem tido um relacionamento de 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio jejuando Olha na o segredo aí, presença de meninas. Deus, perguntando todo dia, Senhor, é esse? Isso, É esse? é isso aí. Eu pedi confirmações, eu fazia as coisas mais loucas, Sim, entendi? Senhor, entendeu? é isso Eu aí. fiz isso. Porque Amém, é isso aí. como é que eu ia deixar minha família no Brasil, todo mundo, para me meter numa uma aventura? Uhum. Não, não podia, eu não me dava o eu não me dispus a aventuras, entendeu? Sim, sim, Eu, claro. como uma mulher de Deus, eu não vou me aventurar, Uhum. eu quero Sim. algo que seja o resto da minha Amém, vida, e isso vai ser aí. o resto da minha E tá vida. aberta também para ouvir o que Deus realmente, se Deus falar Exatamente. não, Se Deus fala falar, não, não. ele já falou uma vez, eu aguentei e não morri, Uhum. Uhum. entendeu? Isso aí. Isso Então, aí. mas houve É. momentos, assim, também, meninas, houve momentos desafiadores entre eu e ele, até porque ele foi muito machucado, Sim. entendeu? Mas teve muita cura, Glória tá a havendo cura, Deus. houve Amém. cura nesses 10 anos, e, e muita coisa. Outra coisa que eu falo, que eu posso dizer para vocês é o seguinte: Deus sempre vai mostrar para vocês antes quem é essa Sim, pessoa. isso mesmo. Deus vai, Ele vai mostra. mostrar. Ele Porque tem mostra. muita gente que Deus mostra e a pessoa tá vendo que aquela pessoa não vai bater.
mas ela insiste, ou por carência, ou por achar que, poxa, tá ficando tarde para mim, entendeu? E as coisas não são assim. Eu prefiro muito mais. Eu vou dizer, como Paulo diz que casamento é um espinho na carne, para muitas pessoas é. Às vezes é melhor você ter seu travesseirinho, colocar sua cabecinha, poder colocar sua Sim, cabecinha, dormir sim. tranquila, Sempre falo aqui com as meninas. sem Sempre. um homem, do que você ter um homem que te dá É trabalho. isso aí. Um Entendeu? narcisista, É um melhor, maluco. pois é, a paz é uma coisa que a gente não É compra, isso aí. É isso aí. entendeu? E Bem, você poder, todo dia, deitar sua cabecinha, entendeu? Mesmo solteira, falar assim, poxa, pelo menos eu não tenho que me preocupar se é que fulano tá me colocando chifre, ou tá saindo com o outro, ou tá me traindo, ou tá, sabe? uhum. Prefiro que não. É isso mesmo, nossa, misericórdia. É o que eu falo sempre para as meninas aqui. Eu falo, gente, vocês não estão entendendo. É muito, mas muito melhor você estar sozinha a você ter que viver um relacionamento com uma pessoa psicopata, um maluco, que vai te derrubar, que vai acabar com você, que não vai te levar para lugar nenhum. E pior, que não vai te levar à presença de Deus, Mas eu falei, né? o que eu falei no início da live, eu falei assim, meninas, sejam felizes solteira. Porque se vocês conseguirem serem felizes solteiras, vocês vão conseguir ser felizes Sim, casadas. sim, isso Entendeu? mesmo. O Isso oposto mesmo. não existe. Uhum. Se você está infeliz agora sendo solteiro, não pense que você vai conseguir essa felicidade em casamento, porque isso não existe. Porque ninguém Porque casamento supre a nossa felicidade. Nossa felicidade está no Senhor. está no Senhor. E outra coisa, a casamento, para quem não casou e está esperando em Deus, casamento é você tem que se doar 100%. É como Jesus. Casamento é algo espiritual. É como o seu relacionamento com Deus. Você Sim. não pode ser 50%, senão Uhum. você é morno. É isso mesmo. Casamento é uma entrega 100%. Perfeita colocação. Perfeita colocação. 100% é É você isso se aí. entregar 100% para essa Ó, pessoa. E verdade. essa pessoa se entregar 100% para você. Por isso que o casamento é uma representação do nosso relacionamento com Deus. Exatamente. Se você não tem um bom relacionamento com Deus, não case, porque você não vai ter um bom relacionamento com o Por seu marido. ninguém, não é nem só com o marido, né? Você não vai ter, porque é se doar. Às vezes é, é você fazer a pessoa feliz e você nem tanto, É isso aí. entendeu? É o Uhum. sacrifício. É o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele se sacrificou por mim, por você, por nós, entendeu? E muitas vezes no casamento nós vamos sacrificar o nosso eu por bem-estar do nosso cônjuge, Sim, para fazer a sim. felicidade dele. Aí no É. dia que você aprender que a felicidade dele é a Uhum. sua felicidade, você ganhou o Uhum. casamento realmente Lindo. pautado, pleno naquilo que Deus tem para nós. Que lindo. Amém. Noni, nossa, muito obrigada por tudo isso, por se abrir, por abrir seu coração, por contar esse testemunho lindo, por ser algo tão pessoal, mas que eu tenho certeza, meninas, o que vocês estão achando aí? O que vocês acharam? Manda os coraçãozinhos aí para subir essa Isso, live. Dá um like isso. aqui depois que nós salvarmos essa live. Compartilha para todo mundo e comentem essa live. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, o que Deus falou ao seu coração. É importante essa troca, meninas, para que as meninas, para que outras meninas possam ouvir, sabe? Oi, filho. Eu também te amo, meu Ai, amor. que A mamãe já tá acabando. lindo! Peraí, quer dar boa noite, gente? Vem, vem. Vem, Oh, mamãe. Vem dar boa noite. Vem, vem. Ô, filho, mas você acabou de sair do oh, muito banho. Você obrigada, não pode Augusto, aparecer muito aqui, não. obrigada. Você tá indo do banho, você tá peladão.
E Muito obrigada. agora? Ah, ah. Take it on a tower. See. You wanna say Obrigada, hello? Sandrinha. Say hello, guys. Hello, guys. Fala oi, Hello! pessoal. Oi, pessoal. Oi, Pichu! Que lindo! Tá aqui de toalha, gente. Acabou de Olha, sair do banho, a peixinha. as meninas querem ver a foto do meu Ai, marido. o maridão tá aí. As meninas estão pedindo aí pra ver eu conhecer o maridão aí, ó. Elas querem ver a prova do milagre. Deixa eu pegar a foto, deixa eu ver. Cadê? Cadê? Ai, gente. Depois, meninas, eu vou salvar essa live, eu vou colocar o arroba dela. Sigam a Lonely. Vocês vão ver lá, deve ter fotos do casamento dela. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da história. E, e eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando no seu coração através do testemunho da Lonely. Amém? Ah, olha só! Wanna see, baby? She married, da onde que ele é? De que lugar que ele é? Texas, Ele nasceu no Texas? Ixi, texano, bebê. minha irmã, que tá aqui, ela falou assim, ela olha pra mim e fala assim, você é um príncipe. Ah! Um bonitão, bonitão. Ele é bonitão, I meu almost marido done, I almost done the same é thing. fácil, You né? sit with them? Huh? You gonna stay? No, I'm almost done. I know. Do you want him to stay? No, he has to go, but... Isaac, let's go. Vai lá, Put your clothes filho. on. You want me to say hello? You already said hello. Time to go. Vai com o pijama, porque você tá peladão, depois você Filho, volta come on. aqui. Vai lá, corre. Não pode ficar mostrando assim o bumbum pra todo mundo, não. Corre. Vai lá, põe o pijama. Vai lá. Desculpa, gente. Mom, no, lock the door. No, I will not lock the door. I promise you, tá? Ai, sim. Eu queria que dar boa noite pra mamãe de dormir, né, gente? Olha, Deus abençoe. Grande, lindo, 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 linda a sua história. Eu tô apaixonada. Muito parecida em alguns momentos com a minha história também, né? Mas o meu eu conheci aqui nos Estados Unidos, né? Você conheceu lá no Brasil. Alguém perguntou como vocês se conheceram. Ela já contou como foi. Depois volta um pouquinho a live, vocês vão ver os detalhes de como que aconteceu. Foi muito legal. Mas ela conheceu ele no Brasil. Deus mandou ele para o Brasil. Esse é o segundo testemunho aqui que nós ouvimos, né? Nós tivemos, Márcia, como que é o nome daquela pastora lá do Rio de Janeiro, que é sua amiga também, que também Deus mandou, Deus mandou o homem, ele era da onde, meu Deus? Da Inglaterra, não lembro de onde que ele era, mas era brasileiro, ele morava, ele era cidadão desse país lá, da onde ele era, e Deus mandou o homem para dentro da igreja dela, dentro da sala de pastoral, e eles se conheceram lá dentro, assim, então, quando Deus quer fazer, e quando é a hora, e quando é o momento, da Espanha, né, Márcia? Aí, a Márcia está respondendo aqui. Então, assim, quando Deus quer fazer, ele faz, gente, ele move de onde não existe. E outra coisa, é verdade isso. Muitas vezes o seu marido talvez não está no Brasil mesmo. Então É começa a orar aí, Senhor. verdade, é verdade. Eu vou te falar uma coisa, meninas, os americanos são ótimos maridos. Tão maravilhosos. São ótimos maridos, são dedicados, É são verdade. dedicados. E eu tenho muita coisa. Eu teria muita coisa ainda para falar. Ai, que Né? legal. Mas a gente vamos Não, deixar para outra não, hora. vamos ter você de volta. Quem E, que é, gente? Quem que é a Lone de volta aqui, gente? Nós vamos fazer um obrigada, fechado. gente. Vamos trazer a Vou Lone fazer assim num Zoom, assim, só para abrir o coração com vocês aí. Vamos fazer isso? isso. É, Glória a aí Deus. Ó, Lone, muito. eu posso depois falar um Ah, pouquinho da mulher casada. isso. Depois que a gente casa, a gente tem que Isso aí. a gente tem que saber lidar com essa bênção que Deus deu pra É isso aí. gente. E É. às vezes é desafiador também. Claro que é, meu Deus do céu. Depois que. Por isso que eu falo para as meninas. Às vezes ficam sonhando com casamento, com isso aqui, com o frufru, com o frafra, com não sei o que, que o casamento vai ter isso. Eu falo, gente, o negócio vocês têm que se preparar para depois, não é para festa, não. Porque Exatamente. a festa é só um detalhe.
né? Exatamente. E como Lone, nós temos ser. que encerrar, que já passou Não, do nosso tudo bem, horário, tudo tá bem. bom? Eu vou deixar só para as meninas. Tem um livrinho que é meu de cabeceira, que foi o primeiro Manda! livro que eu li Ai, que quando legal! eu me converti de verdade, porque eu me converti várias vezes, né? Eu ia e voltava. Qual que Os é? passos, Os passos da mulher que serve a Deus. Uau, que legal! Joyce Thompson. Que Thompson. legal! Thompson. Aham, Então, que esse livro legal! é de 1984, mas quando você lê ele, você fala assim, nossa, mas ele é tão atual. Ele é tão Uau! atual. E ela vai falar de como a mulher de Que Deus faz lindo! Que para lindo! ganhar o seu marido. E outra coisa, meninas, que eu vou falar para vocês. Julgo desigual é muito difícil. Uhum. Muito Aqui nós não aceitamos, viu? Não aceitamos. difícil. Pagar o preço depois é bem difícil. Isso, olha, os passos da mulher que serve a Deus. Thompson, Isso exatamente. mesmo. Que lindo, que legal. Já vou procurar esse livro aí, com certeza. Tem ele em É inglês, muito né? bom. Na Tem ele verdade, em deve ser em inglês. inglês, né? Não, na verdade é inglês. É É, inglês. É é. história de uma missionária. Ela morou no Brasil. Ela fez missões no Brasil, mas Uau, depois ela voltou para os Estados que Unidos. legal. Tá, tá bom. Tá Gente, olha, eu vou bom? precisar ir. Tá chorando ali a criança, Oh, meu Deus. Então que é tá a bom. mamãe, que é a mamãe. Mas eu vou ter que colocar ele para dormir. Olha lá, já tá chorando. Então, gente, ó, Lone, muito obrigada, viu, de todo o coração. Que Deus abençoe vocês, todas vocês que estiveram aqui com a gente nessa noite. Não esqueçam de comentar essa live depois que for salva, tá bom, meninas? Compartilhem com outras pessoas, edifique o coração de outras pessoas. Eu vou colocar lá no YouTube também. E olha, um grande beijo no seu coração. Espero te encontrar aqui na Flórida quando vir, por favor. Vamos tomar aquele cafezinho gostoso, tá bom? Demora Eu onde? Em tô Orlando? perto de Orlando. Tá perto de Orlando. Ah, pois é. Isso, Ah, pois é. tá? Tu tem que ir, Orlando. É, não. Pode vir vocês dois. Venham, venham, pode vir, vai ser um prazer. Welcome. To Viva Houston, Houston, por favor. com Nós certeza. temos um grupo de mulheres também, porque aqui nós somos agarradas uma nas Que outras, legal. todas se ajudam mutuamente, Uhum. mulheres de Deus. Uau, que legal. Nós Amém. carregamos uma É às isso outras. E aí, precisamos disso, tá bom? Um grande beijo. A gente se vê, se Deus quiser. E dá um beijão quando você vê a Clara assim, ó, pega ela assim, bem gostoso assim por mim, tá? Ah, é? Ah, tá aqui pertinho, tá pertinho. É, eu conversando com ela. verdade. Tá bom, meu amor. Olha, um beijo, gente. Boa noite, hein? Até a próxima live. Vejo vocês semana que vem. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.